Abra sua Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7. Vou ler apenas um versículo, Esdras 7, 10. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. O que deve encabeçar nossa disposição para o trabalho? Uma pergunta. Você poderia me ajudar repetindo comigo isso? O que deve encabeçar a nossa disposição para o trabalho? Esdras 7:10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Dia 16 de dezembro de 2023, portanto, no final do ano, às 10 horas da manhã, com a graça de Deus, teremos aqui na nossa igreja, provavelmente no espaço do nosso salão social, o lançamento do programa comemorativo do nosso Jubileu de Ouro. E será celebrado, sim, com muita efusividade, claro, durante o ano inteiro, mas com muita efusividade no mês de maio de 2024. E no dia 16 de dezembro, iniciaremos esse tempo de festividade. Será um tempo festivo. Teremos o lançamento de uma Bíblia comemorativa dos 50 anos da Igreja Presbiteriana Betel. Teremos o lançamento do nosso devocionário anual do Jubileu, com mensagens escritas pelos pastores que passaram por aqui, pelo menos alguns deles, mas a maior parte das mensagens escritas, adaptadas a partir de sermões do reverendo Lutero de Aguiar, que pastoreou esta igreja por mais de quase 30 anos, por aí. Também teremos o lançamento do livro da história da Igreja Betel. Sim, nós teremos o lançamento do livro da história da Igreja Betel. E também o anúncio das programações do ano, incluindo todas as atividades da nossa igreja local. Evidentemente que isto é motivo de festa. Todos nós somos inundados com grandes expectativas sobre a medida do operar do Senhor para esse tempo. Ontem mesmo estivemos com toda a parte da musicalidade da igreja. Eu falei pela manhã que foi o conjunto, o grupo Coral Betel, mas não somente o grupo Coral Betel, outras expressões musicais, jovens, as crianças, o Projeto Ramar, ou seja, a musicalidade da igreja esteve ontem na gravação de algo, não vou entregar mais, senão é spoiler, mas que também será compartilhado nesse dia 16 de dezembro. A todos os membros da igreja, diante dessas expectativas todas celebrativas, se demanda envolvimento, proatividade, entusiasmo, perseverança, doação. Se você é presbiteriano, beteliano, se você é da igreja presbiteriana Betel, se demanda de ti, caro irmão, cara irmã, tudo isso e muito mais para a participação nesse primeiro time, nesse primeiro tempo de festividade, porque a festividade vai seguir até a volta do Senhor Jesus. E aí sim a festa será sublime, plena, transbordante. Graças a Deus. Esdras, nosso irmão, também estava envolvido em uma grande obra, um grande projeto, que incluía a volta para casa, isto é, para Jerusalém, depois de quase 70 anos no cativeiro babilônico, a reconstrução da vida adorativa, adoradora em Jerusalém, muitos acertos, muitas correções precisavam ser feitas, e nós encontramos informações sobre esse grande projeto nesse livro de Esdras, que fundamentalmente temos a história de dois grupos, duas companhias de viagem com tarefas muito pontuais. Primeiro grupo de retirantes saindo da Babilônia, dirigindo-se para casa em Jerusalém,
tinha a responsabilidade de reconstrução do templo. E sobre esse primeiro grupo, encontramos o relato dos capítulos 1 a 6 do livro de Esdras. Capítulos 1 a 6 trata do trabalho desse grupo de retorno e agora de reconstrução do templo. O segundo grupo tinha a tarefa também de reconstruir as coisas do coração. O primeiro grupo teve a tarefa de reconstruir o templo. O segundo, a tarefa de colocar o templo no coração. Esdras foi o líder desse segundo grupo. E estava chegando em Jerusalém, depois de ver tantas manifestações da provisão de Deus. Esdras chega em Jerusalém para um trabalho de reconstrução espiritual, de renovação espiritual, de correção do povo que estava ali, havia chegado, mas que estava vivendo de maneira desagradável a Deus. Havia sido influenciado por práticas e costumes que eram contrárias às estabelecidas por Deus. Esdras chega para encontrar-se com esse povo e ele tinha a tarefa de ser instrumento de Deus para a restauração de elementos basilares no culto. Se o templo representava a adoração do povo de Deus como agente missionário para todo o mundo, o coração não podia estar distante desse objetivo do programa de Deus. Então Esdras chega com essa grande tarefa, concentrar-se na reforma espiritual do povo, na reconstrução do coração. Por que reconstrução do coração, irmãos? Por quê? Porque Deus se importa não somente com atos externos, mas Deus se importa com os motivos, o que chamamos de inclinações internas. Deus se importa com o que vem dentro e o que sai, o que se mostra fora. Diante de tantas demandas que estavam sobre os ombros de Esdras, a mais fundamental se constituía a base para as suas ações. Ele tinha inúmeras coisas para fazer, muitos desafios, e precisava entender o que deveria vir em primeiro lugar. Qual seria a base para todas as suas ações? A expressão, a boa mão do Senhor estava sobre mim, que é encontrada por diversas vezes aqui no livro, era a confissão de alguém que realmente entendia que Deus era o seu capacitador, Deus era o seu provedor, o sustentador de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus era quem alimentava o seu ânimo, Deus era quem alimentava o seu ânimo para o trabalho, Deus é quem alimentava a sua coragem para a confrontação na tarefa de conduzir o seu povo de volta a Ele mesmo. Deus era a fonte inspiradora, incentivadora, animadora de Esdras. Fico me perguntando se nós compreendemos como isso muda a maneira como nós marchamos no serviço cristão. Por quê? Refiro-me ao fato de ter Deus como a fonte animadora para o nosso serviço, como a fonte de nossa coragem. Quando vivemos essa realidade, quem pode impedir o nosso avanço? Quando nós entendemos que quem nos anima é Deus, que Deus é a fonte da coragem que precisamos para avançar, quem pode impedir-nos? Você pode dizer, pastor, concordamos com o nosso grupo de mulheres da SAF sobre uma visita. Todas disseram sim, mas só eu apareci. E agora? Como assim? E agora? Quando Deus é o nosso encorajador, quando Deus é a fonte de nossa coragem, a negligência dos outros não nos anestesia. Não pode me anestesiar, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso para fazer a visita.
Eu estou aqui para isso. Já me deu tudo o que eu preciso para aconselhar essa pessoa. Então, se você tem claramente a convicção disso, essa realidade, você fará a visita, cheia do Senhor, certa de que a boa mão do Senhor está sobre você, e não haverá nesse serviço murmuração, má vontade, porque ninguém apareceu. Você fará a visita com alegria, sem a necessidade de postar em rede social que você foi fazer a visita sozinha. Quando nós entendemos que Deus é a fonte do nosso ânimo, nós fazemos o trabalho mesmo quando estamos sozinhos, e nos deixaram sozinhos no pelotão de frente, no meio do tiro acirrado. Nós não recuamos, porque nós já temos tudo o que precisamos para avançar. Esdras tinha convicção disto. O que ele precisava para fazer o trabalho, ele sabia. E a declaração está aqui no verso 10 do capítulo 7. O que Esdras experimentou, o que nós experimentamos, terminando esta jornada íntegros, só é possível se o prioritário for posto em primeiro lugar. Diga comigo isto. Tenho que colocar o prioritário no seu verdadeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus era a razão daquela viagem de volta. Aquela viagem comunicava o programa seu, em ser adorado por toda a terra. Como eu disse, Israel era o agente missionário. A adoração em Jerusalém era uma espécie de antecipação da adoração eterna, convocando os eleitos para essa gloriosa reunião. No final, a volta para casa do povo que estivera no cativeiro tanto tempo, fora entendida exatamente como a expressão da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, porque Deus havia dito que traria o povo de volta. O caráter de Deus está evidenciado aqui, o seu caráter santo, fiel. Agora o povo estava de volta, mas por alguma razão, claro, nós sabemos por qual razão, o povo se distanciou de Deus, da vontade de Deus. Deus se movendo favoravelmente com sua mão em direção ao seu povo, abrindo os caminhos, dando tudo o que esse povo precisava para fazer a viagem, todos os recursos materiais, inclusive, foram financiados, por exemplo, aqui com Esdras, por Artaxerxes, tudo pago, tudo providenciado. Agora Esdras estava chegando com os recursos para o projeto. Era acompanhado por um grupo de israelitas, liderança servidora, incluía sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, etc. Saem da Babilônia, chegam em Jerusalém, e as Escrituras relatam porque as portas foram abertas, versículo 9 do capítulo 7. Por que as portas foram abertas? E diz o texto, versículo 9 do capítulo 7. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Por quê? Leiam isso juntos. Por quê? Completem. Porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Do que Esdras precisava para fazer a tarefa? Ele já tinha sobre ele a boa mão do Senhor Deus. E aí então nós consideraremos essa passagem aqui para observarmos, para fortalecermos o coração acerca do que deve encabeçar nossa disposição para o trabalho. O que deve encabeçar nossa disposição para o trabalho? Por que é vital observarmos isto? As ações observadas aqui em Esdras 7:10 ecoam como sinal de quem entendeu o porquê e o para quê das coisas em todas as Escrituras. Assim, que nunca nos esqueçamos o que deve encabeçar a nossa disposição para o trabalho.
Em primeiro lugar, está aqui fundamentalmente, e esse é um sermão de uma divisão só. Fundamentalmente, o que deve encabeçar a nossa disposição para o trabalho é o nosso relacionamento íntimo com Deus. Porque o texto diz isto, dividindo esta ideia central em ações práticas. Veja, o texto diz que Esdras tinha o coração disposto para, buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar em Israel a lei do Senhor. Dispor o coração significa render todo o seu ser. Coração não está aqui fortuitamente, uma escolha de uma palavra aleatória para falar do compromisso de Esdras. Coração está aqui a propósito para revelar que Esdras inteiramente, de maneira inteira, estava consciente desta responsabilidade, desse privilégio. E a sua disposição inteira, razão, vontade, sentimentos, emoção, estava, todo o seu ser, o seu coração estava inclinado para estes movimentos. Dispor o coração, rendê-lo à submissão da palavra de Deus. Na ordem do culto, observamos aqui o tema do culto, né? Disposições do coração temente a Deus. Primeira disposição que observamos, vou ver se você prestou atenção na ordem do culto. Qual foi a primeira disposição elencada na estrutura da ordem do culto? Do coração temente a Deus. Amar a sua palavra. Quem teme a Deus, ama a sua palavra. E aí lemos o texto de Deuteronômio. E lá, capítulo 11, versículo 1, se não me falha a memória, o Senhor diz, me ame o Senhor. E aí depois, em seguida, diz, guarde os seus estatutos, seus mandamentos. Alguém poderia dizer, mas a gente não tem que amar a Deus? Amar a palavra de Deus significa amar a Deus. Quem ama a palavra de Deus, ama a Deus. Não é possível amar a Deus e não amar a sua palavra. Não é possível dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra, porque a palavra é de Deus. Procede de Deus. Como é que eu amo a Deus e não amo as coisas de Deus? Não tem sentido isto, é incoerente. Dispor o coração para submeter-se à palavra no cultivo do relacionamento com o Senhor. Ou seja, 3 propósitos apontavam para a mesma coisa. O cultivo do relacionamento com Deus, o estudo pessoal, a vivência do que foi estudado, a transmissão do que foi aprendido, a transmissão da vontade do Senhor para o povo. Esse destaque nos lembra exatamente da centralidade da palavra de Deus para a vida de Esdras, para a vida do povo, para o bom êxito da obra. Observe a consequência dessa disposição do coração de Esdras. Versículos 6, capítulo 7, versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que ele havia pedido, provisão. Versículo 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Até o versículo 26, este rei pagão declarando seu apoio ao retorno do povo. E reconhecendo, veja o versículo 25. E você, Esdras, isso é Artaxerxes, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Essa é a declaração de um pagão, dizendo que a lei do Senhor deveria ser ensinada. Que precioso isto.
Qual era o trabalho que Esdras tinha? Trabalhar na renovação da espiritualidade, no retorno do relacionamento espiritual do povo com Deus. E o que era vital, necessário, imprescindível, primário para essa tarefa, acima de qualquer conhecimento, ensinar a lei de Deus. Para quem? Primeiro para si mesmo. Esse foi o movimento que ele fez, dispondo o seu coração. Ele era líder, sacerdote. Ele se volta para o crescimento neste relacionamento com Deus. Diante de tantos afazeres, tantas tarefas, ele entendeu que o prioritário deve ser posto em primeiro lugar. E o prioritário dizia respeito ao seu relacionamento com Deus. Buscamos a Deus por meio da sua palavra, meditamos em sua palavra, procuramos lê-la sistematicamente, fazemos uso de recursos importantes para memorizá-la. Por quê? Porque a queremos radicada na nossa memória, no nosso coração. Isto é assim, meus irmãos, porque nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, amamos a sua palavra. E escavamos esse tesouro do relacionamento com Deus. E então vemos esta palavra mudando nossa vida. Muda o meu coração. Ela é aplicável a mim mesmo. E então, meditando nessa palavra, a vejo fazendo um rebuliço na minha vida, mudando as coisas de lugar, e enquanto vou vendo o que Deus está fazendo, me fazendo melhor, sou conduzido a ensiná-la aos outros, a transmiti-la aos outros, a compartilhá-la com os outros. Mas começou aqui primeiro. Começou aqui primeiro. Esse movimento de crescimento na palavra, crescimento na vivência da palavra, consequentemente enche os espaços por onde passamos com a transmissão dessa palavra aos outros. O que é que nós vamos transmitir em nossas conversas, se é da palavra que a mente e o coração estão cheios? O que é que vai sair de uma conversa cuja mente e coração estão empapados da palavra? A palavra de Deus. Qual será o nível de ânimo no trabalho se foi a palavra de Deus que preencheu todas as nossas faculdades e nós compreendemos o que isso significa? Compreendemos o que significa servir ao Senhor com alegria. Salmo 100. Como será o trabalho? Ao depormos nossa mente, nosso tempo nesse bendito relacionamento, irmãos, não ficaremos perdidos acerca de por onde começar, a quem devo agradar. Sabemos a quem devemos agradar, por onde devemos começar. Essa dinâmica de vida é vista plenamente em Jesus Cristo. A maneira como ele definia seus passos, sua agenda, a maneira como ele se movia de um lugar para o outro, a maneira como ele se encontrava com as pessoas, como era Jesus à mesa, à roda de uma mesa comendo. O que saía o que saíam dessas conversas? Ainda garoto, foi encontrado fascinado, estudando as Escrituras na sinagoga. O tempo correu tão rápido naquele santo exercício, que Maria se perdera dele. Em outro momento, ao entrar em uma sinagoga, leu as Escrituras e em seguida as explicou. Por todo o seu ministério, encontramos o seu coração disposto para buscar a lei do Senhor, vivê-la e transmiti-la aos outros. Ao olharmos para o Senhor Jesus, aprendemos como se gere atividades, como se gere tempo, para tudo na vida, viu? Você quer aprender a fazer bem isto? Olha para Jesus. Como se relacionar com as pessoas, colocando o que é fundamental no fundamento
de nossas ações. E o fundamental era o relacionamento com o Pai eterno. Ah, santos irmãos, não podemos sem a fonte. E você concordará com isso. Entretanto, o que costumamos nos esquecer é que nosso relacionamento com a fonte precisa ser cultivado e precisa ser crescente. E quando as coisas apertam, quando os diversos cursos que nos propomos a fazer tendem a nos consumir, ou quando as exigências escolares são tantas, quando as exigências acadêmicas nos sufocam, o que abrimos mão mais ligeiramente é o que é mais importante. Não pensamos duas vezes para abrir mão da meditação das Escrituras. Trocamos todas as tarefas. Ou trocamos a meditação das Escrituras para a realização do que nos aperta. Abrimos mão rapidamente da meditação das Escrituras. Se algo terá que ser cultivado, se algo terá que ser preterido, então que seja o meu tempo com o Senhor. Seja o meu tempo com a igreja do Senhor. Se eu tenho que perder alguma coisa na soma desse final de semana, então prefiro ficar em casa estudando. Perderei o meu tempo com o Senhor, com os meus irmãos, na comunhão dos santos. Como somos ligeiros para esse tipo de conclusão? Que tiro no pé! Que fracasso! Evidente fracasso. Espera prosperar, colocando o que não é fundamental no fundamento, vai se dar mal. Não entendeu absolutamente nada. Vai ficar em casa estudando no domingo, prescindindo disso aqui. Isso não chegará a um bom lugar. Esdras dispôs o coração para colocar o prioritário em primeiro lugar. Buscar o Senhor. Sabe, nessas nossas tentativas de enganar Deus, ainda temos a cara de mandioca de pedir a benção dele. Eu só chamo isso de cara de mandioca, porque não pode estar chamando nem cara de pau isso aí mais. Senhor, me abençoe, porque olha, eu vou faltar só hoje. Eu não vou ler a tua palavra hoje não, porque assim, se eu não fizer aquilo lá, então o Senhor sabe, né? O Senhor sabe o quê? Não, irmãos, não haverá crescimento porque os valores foram invertidos. Nos situamos em tempo e espaço e cada vez mais parece que as pessoas estão mais confusas, cansadas, desorientadas. Um teólogo chamado Chesterton, no século passado, já enxergava essa desorientação. Suas palavras, em certa ocasião, foram as seguintes: o homem começa a sentir o resfriamento, não só de suas esperanças, como também de seus desejos. Pela primeira vez na história, ele começa de fato a duvidar do objetivo de seu vagar pela terra. Ele sempre se perdera, mas agora perdeu o próprio endereço. Não se sabe onde chegar, não se sabe quem sou eu, para onde vou. Desorientação absoluta. Por que que há tantas pessoas habilidosas, capazes, brilhantes, sobrecarregadas por pressões, pelas atividades, encurraladas por gestões que exigem resultados o tempo todo, com os recursos nas mãos, mas não conseguem dar sua contribuição máxima e, consequentemente, se sentem frustradas, adoecidas e adoecerão mais e mais e mais? Porque estão perdendo a família, porque estão perdendo a saúde, porque estão perdendo a alegria de viver, porque fizeram
do que não era fundamental, o fundamento de suas vidas. C.S. Lewis disse que admirar a lua por tempo demais pode transformar alguém em um lunático, afirmou C.S. Lewis. Mas ele continua, mas também é um erro esquecer-se de que a beleza da lua é apenas a luz do sol de segunda mão. Assim seríamos sábios se nos esforçássemos para ver o verdadeiro sol. Só uma questão de situá-los aqui na questão óbvia da física, que a superfície lunar não emite luz própria. Você sabe disso? Imagino que sim. A luz que ilumina a lua vem do sol. Então a lua apenas reflete a luz do sol. Lewis está incentivando a busca pela fonte, pelo que é genuíno, pelo que dá sentido a tudo. Então admirar a lua em excesso pode distorcer a percepção da realidade, ignorar a origem real da beleza da lua. A beleza da lua está no sol. Claro, você como eu, sem dúvida, se gosta de admirar a natureza, né? Isso nos leva a adorar a Deus. Não, claro que vai ficar encantado quando vê uma lua cheia, não é? Aquela lua bela, iluminando tudo. Mas assim como alguém que admira a lua e se esquece de onde vem a luz que a ilumina, tem uma compreensão limitada da realidade, alguém também que se esquece da fonte real de todas as coisas e atribui às coisas o que elas não são, também revelará uma compreensão inadequada da realidade. Mas quando buscamos o verdadeiro sol, o sol da justiça, então observamos a realidade das coisas subjacentes de maneira verdadeira, clara, de maneira sem confusão, profunda, duradoura. Envolver-se com tudo e não com a fonte é perder de vista o porquê e para onde se está correndo. Se você se envolver com todas as atividades na igreja que temos e que teremos, e se esquecer de se envolver com a fonte, não valerá o seu trabalho, meu irmão. Não terá sentido o seu trabalho. Se você se esquecer de buscar a lei do Senhor, de viver a lei do Senhor e de transmitir a lei do Senhor. Se você se esquecer do seu relacionamento com o Senhor, os seus movimentos serão os mais desorientados possíveis. E você vai terminar lá, quem sabe final de 2024, com a língua nos pés, exaurido e vazio. Vazio, vazio. Porque se o nosso olhar não está na fonte, e é a fonte que nos anima, nós vamos nos desanimar antes de chegar no meio do ano. Vamos nos desanimar. Há um livro escrito em 2010 por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Um livro intitulado A Sociedade do Cansaço. Que fabuloso esse livro. Em 2010, ele propõe uma discussão oferecendo uma análise crítica das dinâmicas sociais do nosso tempo. Na verdade, ele explora como a pressão constante por produtividade, realização, positividade pode levar ao esgotamento físico e emocional. Além da solidão, a perda do objetivo. Então ele descreve a sociedade contemporânea como uma sociedade do cansaço. E é interessante, não é? Pense aí na polivalência, na multifacetária oferta de informação que temos. Você pode ter a formação que você quiser. 0800 ainda. Por exemplo, eu estou sonhando em fazer um curso de barista. Só estou encontrar um tempinho para isso. Eu sou apaixonado por café. Eu queria conhecer esse negócio melhor e fazer um café daquele gourmet para você.
Aquele cafezinho, você vai dizer, pastor, que café é esse? É o café do barista, pastor Samuel. Se eu encontrar um tempo, tentarei fazer esse curso de barista. Formação para tudo que tem por aí. Curso que você quiser fazer, pastor, eu quero fazer um curso de desencravar a unha do pé. Tem. Algum podólogo vai lhe dar esse curso aí. Eu só não quero ser a sua vítima, mas o seu primeiro... Só não quero que você estagie no meu. Tem curso para tudo. Tantas informações. Agenda de todo jeito. Mas porque as pessoas estão cada vez mais cansadas. Cansadas, não aqui, ó. Aqui, no trabalho aqui, ó. Cansadas aqui. As pessoas estão mais doentes, estressadas. E talvez pior do que o cansaço daqui, ó, é esse aqui. Porque esse cansaço aqui você deita numa rede, tira as sandálias havaianas, toma água de coco, 3 horinhas, que maravilha. Se levanta rejuvenescido. O Marcelo, por exemplo, que tem esse biotipo de 65 anos, se levanta com um biotipo de 40, né? Na hora, rejuvenescido, restabelecido. Mas o cansaço aqui, como é que trata isso? Por que a nossa sociedade está cada vez mais cansada? E a cobrança não cessa. Produtividade, resultado. Sabe quando você faz uma viagem longa de carro? Pelo menos assim acontece comigo. Fazer uma viagem longa de carro, e é uma estrada complicada. Vou citar uma estrada aqui que eu particularmente não gosto de trafegar nela. Uma estrada que eu não gosto mesmo. A Fernão Dias, eu não gosto de andar nessa estrada. Faço tudo para não andar por ela. Mas vou fazer uma viagem até Belo Horizonte de carro. É por ela, não é? E aí você viaja o dia inteiro, não sei quantas horas de carro daqui em Belo Horizonte, os viajantes aí, 7 horas. Aí você deixa para sair à tarde, não é? Aí vai chegar lá à noitinha, né? Mais ou menos por aí, anoitecendo. Aí, à noite, faróis dos caminhões, buzina para lá, Isso quando não era duplicado. Estou pensando quando era pista única, né? Porque ali era uma tarefa de gênio, difícil. Então você chega cansado fisicamente, vai deitar. Inúmeras vezes, deitado, fecho os olhos, eu começo a ver de novo os faróis na minha cara. Som de buzina. Fizemos uma viagem daqui para Maceió de carro. Paramos em Serra, eu acho, no Espírito Santo. Saí daqui de manhã cedo, só fui parar lá em Serra. Peguei uma chuva na estrada, anoitecendo, caminhão para Vedoê. Isso estou falando aqui, idos de 2000, 2001, 2002. Tinha um golzinho 1.0. Eita bala, viu? Sofria para subir as ladeiras, viu? Antes tinha um Paliozinho 1.0 também, envenenado, bateu o motor, o bicho. E eu deitava assim, me lembro que parei num posto Flecha para dormir, levantar cedo para continuar a viagem até a Bahia, depois Maceió. E eu não conseguia dormir, ouvindo barulho de buzina na cabeça. Barulho, o estresse, os acidentes que eu presenciei na estrada, aquele negócio pá na minha cabeça. Não tinha olhinho essencial nessa época, senão eu tomava uma lavanda, apagava, não tinha. Porque o cansaço aqui é duro. E a gente fica exaurido aqui, irmãos, quando a gente tira o fundamento do que é e põe outra coisa no lugar. Aplicando aqui o texto de Esdras 7. No nosso trabalho. A exaustão é inevitável
diante do imperativo de produtividade, quando nós esquecemos o que é prioritário. Aí passaremos a viver para agradar os outros, balizando nossas ações pela expressão dos outros. Como é que você veio ao encontro? Sabe essas dinâmicas de grupo? Que você chega para participar e tem umas carinhas triste, feliz, abusada, chateada, né, irritada, etc. Aí pergunta, marque a carinha com a qual você se encontra no encontro. Então a gente passa a viver tentando encontrar essas carinhas em vocês. E se vocês são o fundamento, aí então não vai dar para ficar animado, não. Agora, se o Senhor é o fundamento, vocês podem fazer as carinhas mais azedas do mundo. Não é o caso, evidentemente, vocês são formosos, dispostos sempre. Mas vocês não podem ser o fundamento do meu trabalho. E eu não posso ser o fundamento do trabalho de vocês. Se vocês me colocarem no fundamento de vocês, vocês vão se decepcionar comigo, porque eu sou um pecador. Vou falhar com vocês, se já não falhei. Mas quando vocês colocam o Senhor como fundamento e buscam o Senhor, buscam encher o coração da palavra do Senhor, porque quem ama o Senhor ama a sua palavra. Quando vocês praticam a palavra, quando vocês transmitem essa palavra, ainda que eu fale com vocês, vocês me alcançarão com a transmissão da palavra, vocês me resgatarão para a verdade. Quem segura uma igreja assim? Quem segura uma igreja assim? Agora pense no cenário evangélico. Quantas pessoas queimadas, decepcionadas com homens. Quantas? Uma multidão incalculável, por N razões, mas sempre apontando para essa caverna de horrores que é o coração humano, né? Então coloquemos o que é fundamental como fundamento da nossa vida. Se nós nos afastamos do que é mais importante e deixemos de regar nosso coração com a palavra, nós nos encontraremos despreparados para a tarefa. E não só a celebração do jubileu, mas a nossa jornada até a volta do Senhor Jesus. Estaremos despreparados. Não podemos, então, irmãos, nos esquecer do que deve encabeçar nossas ações. Qual é o combustível para os nossos movimentos. Não podemos desvincular o serviço da obra do necessário crescimento no relacionamento com o Senhor da obra. Aquele que é a razão de tudo, que nos fez e ordenou todas as coisas, nos deu funções, capacitações, de uma forma que tudo depende do que vem em primeiro lugar. Tudo depende do que vem em primeiro lugar. Nesta economia, bem expressou o nosso irmão Agostinho de Hipona, dizendo assim: pois o que sou eu para mim mesmo sem ti, senão um guia para a minha própria queda? Ou o que sou eu, mesmo na melhor das hipóteses, senão um bebê que suga o leite que tu lhe dás e se alimenta de ti, a comida que pertence para a vida eterna? Que espécie de homem é o homem, uma vez que é apenas um homem? Que os fortes e poderosos se riam de nós, mas nós, pobres e necessitados, nós vamos te confessar. Que riam de nós, mas nós vamos te confessar. Porque o Senhor é a fonte de tudo o que nós precisamos. Disse Jesus a Marta, naquele encontro tão instrutivo, que revelou as agendas. Marta, Marta, tu te ocupas com tantas coisas, mas
uma só é necessária. Maria, tua irmã, entendeu, escolheu a melhor parte. Estava sentado aos pés do Senhor, diz Lucas 10, 39 e 42, ouvindo os seus ensinamentos. A parte que Marta escolheu, que Jesus chamou de a melhor parte. A repreensão de Jesus a Marta nos deixa assim com a testa franzida, não? Porque a gente costuma dizer que as ações falam mais do que as palavras, não é? As ações falam mais alto do que as palavras. Falar é fácil. Marta estava envolvida em tantas ações, e muitas ações, a ponto de expressar o seu descontentamento pelo cansaço de estar gastando-se pelo serviço, enquanto Maria estava ouvindo Jesus. Jesus entende, porém, que a oportunidade ali era para ensino, para instrução, para a recepção do Evangelho. E o que aquelas pessoas receberiam encabeçariam suas ações. Não poderia ser invertido o processo. Porque o cristianismo não começa com o que fazemos, e sim com o anúncio do que Deus faz. O que Deus tem feito. Nossa busca por Deus é o desejo de conhecê-lo mais, acerca de quem Ele é, o que Ele tem feito. É só assim que nosso ânimo não irá ao chão quando formos deixados sozinhos pelos nossos pares nos projetos que começamos. Porque crescemos no conhecimento de Deus, podemos saber o que Ele quer e como Ele quer. Não vamos desistir, porque a resposta de envolvimento das pessoas não veio. Não nos esgotaremos quando a variedade de opções, quando a proeminência das infindáveis escolhas se sobrepuserem à nossa capacidade de administrar tudo isso. Porque sempre estaremos abertos e atentos para ouvir Deus e o que Ele quer. Às vezes estamos correndo de um lado para o outro para saber o que temos que fazer, e nessa corrida para saber o que temos que fazer, nem escutamos quando Deus nos orienta. E a gente vai correndo, Deus fala comigo, Deus está falando, e a gente não escuta, porque a gente está correndo de um lado para o outro. Meus irmãos, dispor o coração para organizar a vida, a partir do nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra, é o fio condutor por onde passará o amor em tudo o que fizermos. Amamos a Deus, por isso cultivamos nosso amor pela sua palavra. Você precisa ter um tempo seu particular com o Senhor para a meditação da palavra. Você precisa aplicar a palavra no seu coração. Todos os dias, você precisa se abastecer disto. Você precisa, observando a sua vida, identificar quais as áreas que precisam de mudança. Você precisa fazer isso confrontando o seu coração com as Escrituras. Não fique esperando para que alguém venha apontar. Examine-se à luz das Escrituras. Mas não será possível sem tempo para isso. Você precisa de tempo para o cultivo do relacionamento. Qual é a definição de um pai ausente? O que seria um pai ausente? É um pai em que os filhos não o veem nunca. Nunca está. Nunca está. Ele só põe a comida na mesa, o dinheiro para comprar a providência material. E um presentinho no Natal, no aniversário, coisa e tal. Mas não tem tempo com o filho, com a filha, não desenvolve crescimento, não cultiva. Não é? Essa comumente é o que nós entendemos como pai ausente, né? Ou mãe ausente, como queira, ou filho ausente, como queira. O que seria
um crente ausente. Você ama a Deus, tem que ter tempo para cultivar esse relacionamento. Se você não faz isso ainda, hoje é um tempo para começar, viu? Levar isso a sério. Precisa disso. Meditando na palavra, vivendo a palavra, transmitindo a palavra. Tem gente que quer fazer o terceiro passo sem fazer o primeiro. Quer ensinar aos outros e não é ensinável. Não vai dar certo. Precisa dispor o coração para primeiro colocar o fundamento, colocar o que é fundamental no fundamento. E o fundamento diz respeito ao cultivo do relacionamento com Deus. Deus nos ajude, nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos celebrar a ceia agora. E o que vamos receber da parte de Deus sirva para esse estímulo, esse crescimento, essa assistência no crescimento do relacionamento com Deus. A história da senhorinha que não sabia ler, mas ela amava a palavra, então chamava a netinha para ler a Bíblia, para ela ouvir. Ela podia se acomodar na sua dificuldade de leitura, mas não, o que ela fazia? Chamava a netinha para ler para ela. Ela não podia ler, mas sabia ouvir. Então ouvia as Escrituras. E ouvindo as Escrituras, ela começou a memorizar as Escrituras. Isso quem ama a palavra se ocupa com isso. Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor, para transmitir a lei do Senhor. Que assim essas disposições encabecem nossas ações, em nome de Jesus.